E hoje estou aqui no Paraibano, localizado em Monteiro, para compartilhar com vocês um conteúdo riquíssimo a respeito de revestimentos. Olá pessoal! Hoje eu vou compartilhar com vocês dicas imperdíveis para você que está construindo ou reformando. Então, se você não quer errar na hora da escolha do seu revestimento, vem comigo conferir tudo. Primeiramente, eu vou explicar a vocês qual a diferença entre cerâmica e porcelanato. Aqui nós temos dois exemplos, uma cerâmica e um porcelanato. A cerâmica ela é composta 70% por argila, já o porcelanato é composto por 70% em material rochoso. Isso faz com que ele seja mais impermeável. Já a cerâmica ela absorve mais água. A cerâmica ela absorve 6 a 10% de água, já o porcelanato é 0,05%. Então, isso é um contraste bastante considerável quando você for aplicar aí na sua residência. Por essa resistência do porcelanato, você sempre vai encontrar ele em formatos retos, né? Isso facilita muito na hora dos cortes, que é bastante diferente em relação às cerâmicas. As cerâmicas, hoje nós temos cerâmicas retificadas, mas a princípio eram cerâmicas boleadas, ou seja, que tem esse bold aqui na pontinha, como vocês podem ver, uma curvinha, certo? E isso dificulta um pouco durante a execução, quando você vai fazer a aplicação, porque a cerâmica ela exige que tenha uma junta mínima de 2 centímetros, já o porcelanato é bem menor. Aqui eu tenho dois exemplos para mostrar a vocês, que está ao contrário, né? Aqui a gente tem um porcelanato e uma cerâmica. Conforme vocês podem ver, vocês veem que o fundo da cerâmica ele é mais avermelhado, justamente por conta da argila. Já o do porcelanato, ele é um fundo claro, porque ele é composto por material rochoso, né? Esse porcelanato, ele é um porcelanato técnico, que eu vou explicar mais a vocês mais à frente, que a mesma estampa que é na frente é aqui também na lateral. Isso facilita muito na hora dos cortes. Gente, agora eu vou fazer um teste para vocês verem em relação à absorção de água, né? Vou colocar um pouquinho de água aqui na cerâmica e no porcelanato e vocês vão ver a diferença. Vamos lá? Ó, vou ter um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Como vocês podem ver aqui na cerâmica, olha só como ela absorveu a água que eu joguei, comparado ao porcelanato. Do mesmo jeito que eu coloquei a água, aqui no porcelanato ela ficou, ela não absorveu. Então essa é uma diferença bastante considerável na hora de você aplicar aí na sua casa. E por que essa diferença é tão importante na hora de você fazer a sua escolha? Digamos que você escolha uma cerâmica, certo? E não coloque um rejunte de boa qualidade. Então o que vai acontecer? Esse trincho que vai ser aplicado no rejunte, ele já é um trincho bastante considerável, onde ele vai absorver a água, e essa água, ao longo do tempo e tal, ele pode ir infiltrando para a parte inferior da sua cerâmica. E isso pode trazer um dano futuro, de que você venha trocar essa peça, entendeu? Então, pode trazer um gasto maior a longo prazo. Em relação a texturas, a cerâmica ela tem uma opção de texturas mais limitada comparado ao porcelanato, como também em relação ao formato. O formato máximo que uma cerâmica ela pode chegar é de 80 por 80, 82 por 82. Já o porcelanato ele consegue atingir grandes lastras de formatos, né? Infinidades que facilitam muito, tanto questão de aplicação em fachadas, como também na aplicação de bancadas, ele é perfeito. E vamos conversar um pouco sobre acabamentos. Aqui eu tenho dois exemplos para mostrar a vocês, o acabamento polido e o acetinado. Se você aí deseja colocar um acabamento único na sua casa, no piso da sua casa, eu te indico o acetinado, porque ele pode ser aplicado tanto em áreas molhadas como em secas. Já o acabamento polido ele não é recomendado para áreas molhadas, justamente por conta desse verniz que ele tem, que pode provocar um escorregamento, uma queda. Então a gente sempre evita isso. Eu vou ser sincera em dizer a vocês que eu não tenho preferência, eu gosto dos dois, né? Mas aí eu vou falar algumas características dos dois para você tirar suas dúvidas aí na hora da sua escolha. O acabamento polido, se cair água, cabelo, alguma coisa, ele vai destacar. Por quê? Por conta desse verniz que ele tem, que ele reflete tudo que está projetado sobre ele, certo? Luz, ele vai refletir. Então, na hora de vocês fazer sua escolha, aí tem que saber dosar para não ficar tipo um ambiente muito brilhoso e tal.
né, com efeito de iluminação e tudo mais. Já o acetinado, ele tem um leve, sutil brilho, certo? E ele é bem mais fácil para a questão de manutenção, de limpeza, ele facilita muito. Então, você aí que é dona de casa, eu tenho algumas clientes que são donas de casa e elas dizem, eu não quero ter problema com porcelanato. Então, a gente opta logo pelo acetinado, que vai facilitar muito, não vai chamar atenção se tiver alguma coisinha ali no chão, não vai chamar atenção. Então ele é ótimo e super indicado para ser aplicado em todos os ambientes. E você aí pode ter uma certa curiosidade, qual o formato ideal, Júlia, na hora de fazer a escolha? Não existe formato ideal. O que eu posso te indicar é o seguinte, que quanto maior o formato que você escolher, mais bonito vai ficar a sua casa. Porque a gente gosta de olhar para um ambiente e ver aquela uniformidade do ambiente. E isso a gente consegue a partir da aplicação dos grandes formatos. Então vai ter menos juntas entre eles e vai ficar mais bonito esteticamente. E isso também se aplica às bancadas em porcelanato. O formato ele vai se adaptar ao projeto. Então, o tamanho que for a sua cozinha, a sua bancada, você tem que ver qual o formato que se encaixa melhor para que tenha o mínimo possível de juntas entre as peças. E agora eu vou mostrar a vocês algumas composições que você encontra aqui na loja O Paraibano. Sugestões aí, uma consultoria grátis para você aplicar aí na sua casa. Gente, aqui a gente tem duas composições super lindas e atemporais. A gente tem aqui o Calacata Gold, que ele tem uns veios, né, marmorizados com um tom dourado bem discreto. E aqui a gente tem uma peça no amadeirado. Aqui também temos outra peça em grande formato, que ela é acetinada, no estilo industrial, como vocês podem ver, com uma pegada bem contemporânea, que também casa super bem com essa ou qualquer outra peça no tom amadeirado. Então a primeira dica é você escolher o revestimento de destaque. Nesse caso aqui, o meu revestimento de destaque é esse porcelanato marmorizado da Elizabeth em grande formato, que tem esses veios bem expressivos, como vocês podem ver aqui. E em segundo plano, eu escolhi essa régua aqui amadeirada, que como vocês podem ver, o mesmo tom dessa estampa aqui, do amadeirado, ele casa aqui entre esses veios. Então fica perfeito, isso aqui poderia ser aplicado em um banheiro, né? Essa régua amadeirada no piso, em uma parede, por exemplo, na parede onde fica o chuveiro. E nas demais paredes poderia ser aplicado esse revestimento aqui polido, marmorizado. E se você aí gosta de algo diferente, bem contemporâneo e expressivo, a gente tem uma composição aqui bastante interessante. Temos esse marmorizado preto aqui, com os veios fininhos. Ele chama bastante atenção por toda a composição dele, né? Que ele tem várias informações aqui de veios. E você vê que ele casa super bem com uma textura amadeirada, mais discreta, que não seja tão avermelhado como esse tipo de cerâmica aqui. Então essa composição aqui ela dá super certo. E se você aí gosta de uma composição mais clean, mais atemporal, né? Então aqui eu tenho uma ótima composição para compartilhar com vocês. Temos aqui esse Calacata Gold, que poderia também ser outro marmorizado, discreto como esse daqui. Nele tem um fundo bege com os veios discretos, que casa super bem, gente, com esse porcelanato, que tem um estilo industrial bem delicado, né? E ele tem um acabamento acetinado. Então, essa composição aqui ficaria perfeita em uma residência. Digamos que esse porcelanato ele fosse aplicado em todo o piso da casa. E algumas paredes de destaque, né? Como paredes de cozinha, de lavabos, de banheiros, poderia ser aplicado o Calacata Gold. Então, ficaria super sofisticado esse ambiente. E chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Se você está construindo, reformando, seja de maneira financiada ou independente, aqui eu acredito que eu te ajudei bastante com várias dicas, não foi? E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Então eu fico por aqui e até logo!